Olá, continuamos aqui. Então, eu fiz uma distribuição para facilitar e andar mais rápido com a nossa aula, e nós estamos seguindo vendo o seguinte: existe um período entre 800 a.C. e 400 a.C., onde se desenrola a história do ministério profético. E a gente vai ver o seguinte: dos maiores, Isaías é pré-exílio, Jeremias vai estar no seu ministério durante o exílio, Ezequiel e Daniel. Nos menores, Oséias é pré-exílio, Joel é pré-exílio, Amós é pré-exílio, Obadias é no exílio, Jonas é pré-exílio, Miqueias pré-exílio, Naum exílio, Abacuque exílio, Sofonias exílio. Ageu, Zacarias e Malaquias são profetas que os seus livros foram escritos no pós-exílio, né? Então, Ageu, Zacarias são aqueles que aparecem muito contemporâneos dos livros de Esté, de Esdras, de Esté, que vão acontecer ali, Neemias, né? Então, vejam esses, eu citei nas aulas que eles fizeram os profetas que estavam durante esse tempo. Então, eles vêm exatamente apoiar e encorajar que o povo de Israel, pós-exílio, principalmente os que voltam, né, eles os encorajam a seguir no caminho do Senhor. E ele é um período em que Deus está reconstruindo a espiritualidade da nação, né? Nós vimos nas aulas lá. Então você vai ver que tudo começa a fazer mais sentido quando a gente começa a entender que tempo esses ministérios ocorreram, e eles têm uma situação em comum. Eles surgiram tendo muito a ver com a monarquia, porque nós vamos lembrar que quando Samuel fala com Deus, Deus lembra a Samuel que não era a Samuel que o povo estava rejeitando, mas a ele, a Deus, o povo estava rejeitando. Porque o povo olhava para o povo ao redor e dizia: nós não temos nós não temos um rei. E aí é ungido Saul, o rei, né? E a gente sabe o desenrolar dessa história. Depois vem Davi, e as coisas começam a se consertar, porque Deus intervém, né? Porque era a vontade de Deus, da linhagem de Davi, que sairia o Messias. Mas o povo se antecipa, pede um rei, né? E o reino de Deus para o seu povo era algo diferente, Deus estava preparando, né? Então aqui veremos o seguinte: ele nasce dentro dessa estrutura de governo. Então, por isso que a função do profeta era chamar a atenção, né? Chamar o povo ao arrependimento. Era uma advertência de que eles estavam saindo do caminho, que eles estavam esquecendo a aliança, esquecendo o Deus de Israel, não estavam levando em consideração a vontade desse Deus. Então nós vamos ver o seguinte: que no pré-exílio tinha esse chamado ao arrependimento, né? E aí o pós-exílio, o exílio e o exílio, o exílio e o pós-exílio. Então o pré-exílio é esse chamado, o exílio e o pós-exílio, onde está o ápice desse ministério. Depois ele vai suavizando até o seu declínio, e encerra-se o ministério profético com Malaquias no final do Velho Testamento, do jeito que está na nossa Bíblia, né? Então, qual é a função do profeta? A função do profeta é ser a voz de Deus, é ser fiel à mensagem que Deus lhe dá para levar essa mensagem. E muitas vezes, como nós estamos aqui entendendo que
ele surge ligado a esse sistema de governo monárquico com o rei. Então a monarquia geralmente ia mal. Quando o rei ia mal, o povo ia mal. Então o profeta precisava ir diante do rei. Imagine o risco de ir perante um rei e levar uma mensagem que muitas vezes não agradava ao rei. Ele arriscava a própria vida. Mas esse é o ministério profético. O profeta não estava preocupado em agradar. O profeta não estava preocupado nem com sua própria segurança, porque ele tinha temor ao Senhor. Então vejamos o seguinte: para que a gente possa entender a função do profeta, temos que lembrar algumas passagens da Bíblia. E eu quero trazer à memória alguns fatos. Eu fiz um pequeno relato para que a gente pudesse ser rápido e encontrar os textos. Vejamos o seguinte: o profeta fala ao povo o que Deus quer falar, não é? Sem interpretações que sejam suas e nem acréscimos. O profeta, ele não acrescenta absolutamente nada à mensagem, e ele não acrescenta e nem interpreta ela de forma diferente. Ele simplesmente a entrega. Por isso que a gente vê em muitos livros, né, ou em muitas citações, né, que assim disse o Senhor. Então vejam bem, o profeta, ele geralmente, ele vinha principalmente aqui, eu até apaguei o caso onde tem Elias, Eliseu, né? Quantas vezes esses homens foram usados por Deus para renovar a aliança? E para renovar a aliança, eles precisavam chamar o povo ao arrependimento. Lembrando as palavras de Elias: até quando cocheareis entre dois senhores? Se Baal, segui-o, ora. Mas se Deus é Deus, então segui, ó Israel, segue ao teu Deus. Então decide, sai de cima do muro. Então vejam que essas palavras antecipavam o quê? O que ele estava por fazer, restabelecer a comunhão. Então vejam que isso vem desde o Pentateuco. Eu tenho chamado a atenção de que o agir de Deus na vida do seu povo era lhe restabelecendo a identidade. Quem era esse povo? Libertando, né, a redenção, redimindo esse povo de uma vida escrava de um costume, escrava de desejos, né? E esse povo, uma vez liberto desse tipo de vida, esse povo era instruído, era ensinado, né? E esse povo passava a ter uma comunhão restaurada e estar diante do Senhor. Então vejam que esses atos que vão acontecer nos livros seguintes, quando várias vezes essa aliança é renovada, o povo cai tremendamente, o povo vive um ciclo. Nós vimos lá nessa era de esfriamento, né? Depois de Josué começa um esfriamento terrível, né? Deus levanta juízes e o povo quer um rei. Então é exatamente esse desenrolar que está acontecendo, né? E aí esses profetas começam a surgir. Nós vamos ver Crônicas e Reis que surge esse ministério, né? E eles vão exatamente advertir sobre esse convite ao arrependimento. Então vejamos o seguinte: nós vamos lembrar em relação à vocação e à postura, mas muito mais também a atividade, porque muito antes disso ocorrer, há uma mensagem na Bíblia muito especial, porque Deus um dia diz a Moisés que ele iria libertar seu povo, e Moisés diz a ele que era gago. Moisés diz: eu sou pesado de boca, e ele diz: não tem problema, Abraão vai contigo, e ele te será por boca. Mas antes ele tinha dito que ele seria com a boca de Moisés. Moisés seria a boca de Deus. Isso é o primeiro momento em que a Bíblia fala exatamente do que é a atividade profética, ou seja, ser fiel transmissor da mensagem que Deus tinha para dar para alguém. Então é exatamente aí.
onde a Bíblia começa a falar sobre isso. Depois, Deus diz o seguinte, que Arão seria a boca de Moisés e que Deus estaria com a boca dele e a de Moisés, porque Deus exatamente estaria sobre eles, né? O poder de Deus estaria com eles, Deus estaria conduzindo, capacitando e comandando todas as coisas. Então vejamos o seguinte, quando a gente olha para esse trecho, nós vamos lembrar que é exatamente toda vez que algo está saindo muito mal, é necessário que esse ministério, que essa função, ela seja evidenciada. Lá em Números, no capítulo 11, nós vamos ver aquela história onde o povo vai murmurar, porque havia entre o povo gente que saiu do Egito que não era povo de Deus. A Bíblia relata isso no capítulo 11. E esse povo começa a lembrar, esse povo não tinha compromisso nenhum com Deus, e acaba induzindo os israelitas a fazer a mesma coisa, e eles começam a murmurar. Então veja bem, toda vez que o povo de Deus olhou para a sociedade, olhou para o que estava à sua volta, para as culturas que os cercavam, e viu nessas culturas, ou aceitou que essas culturas trouxessem para eles alguma influência, isso os desviou do caminho que Deus tinha dado a eles. O caminho que Deus tinha para eles era diferente. Nós somos um povo diferente e ponto final. E nós temos uma dificuldade incrível de estar atentos a isso. Então vejamos o seguinte, é aí onde Deus vai dizer o seguinte a Moisés. Moisés, como era um homem de Deus, e Moisés já tinha passado por um certo preparo, nesse momento Moisés faz o que todos nós devemos fazer. Fadigado, não aguentava mais aquele povo, era uma tarefa árdua, dificílima, porque não era um povo fácil, era um povo numerosíssimo, nós já falamos sobre isso. E Moisés vai diante de Deus e diz: eu não aguento mais não. E Moisés se abre diante de Deus. Isso também é para a gente ver a diferença de um coração aberto e honesto perante Deus e murmuração. Quando você murmura, você culpa Deus, você transfere culpa para Deus. Mas quando você é honesto e diz: eu não aguento mais não, Senhor, estou no fim das minhas forças, me ajuda, eu não queria isso, mas me ajuda, porque senão... E Deus entende isso, e Deus diz a ele: separe 70 homens, e Deus vai dizer a ele o que fazer. Mas Deus vai dizer uma coisa especial. Deus vai dizer que o Espírito dele, que estava sobre Moisés, ele tiraria do Espírito que estava sobre Moisés e daria a esses homens. Então vejamos o seguinte: ora, Moisés e os 70, como é que Deus ia tirar o Espírito que estava sobre Moisés e colocar sobre esses homens? Como é isso? Então, como o Espírito sempre foi representado por uma chama ou por um vento, é como se ele acendesse o ministério desses homens com a chama de Moisés, não é? Então não era o Espírito não saía, Moisés não deixaria de ter isso, mas esses homens teriam. Mas no capítulo 25, a Bíblia vai dizer o seguinte, eu estou com a Bíblia aberta aqui, e eu vou ler esse trecho para vocês. Veja o que está descrito. Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem, e lhe falou. E tirando do Espírito que estava sobre ele, é como uma vela, é como uma lamparina que precisa de fogo, de luz, e ele vai na luz que está sobre Moisés, ele estende aos 70. Então não é uma retirada, mas é dessa luz que ele estende aos 70. Então vejamos o seguinte: e tirando do Espírito que estava sobre ele,
o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porque esse evento foi o que a gente chama de que foi apenas uma manifestação e ali cessou. Então, essa porção do Espírito que veio sobre os 70 foi exatamente para cumprir essa função. E a Bíblia diz que eles profetizaram. Isso tudo é importante. Eu estou trazendo esses termos onde tem profeta ou profecia, para que a gente também se atente ao seguinte: essa palavra, quando a gente vê profeta ou profecia, ela está traduzindo para a nossa língua algo que estava no hebraico. Então, às vezes, ela está lá como o homem de Deus, né? O homem de Deus, mas ela pode estar como vidente. Aí muita gente, quando borda essa palavra vidente, já quer se apegar à visão do que vem. Ele vê o que os outros não veem. Pode ser algo que está para ocorrer, ou pode ser algo que não está se percebendo, né? Pode ser um perigo iminente, um juízo por vir, porque Deus não só falava ao profeta, Deus vinha com sonhos, né? Então havia várias formas de Deus entregar a mensagem ao profeta. Então essa forma de Deus vir ao profeta entregar a sua mensagem era de forma diferente, né? Então Deus tem toda forma de falar com quem Ele quer. Deus é poderoso o suficiente para falar comigo, você diretamente, ou através de alguém, ou através da sua palavra. Hoje a forma mais segura que nós temos é a palavra de Deus, que está revelada e está ao nosso alcance. Então, queridos, feito esse momento de introdução aos livros proféticos, a gente também não pode esquecer de que a Bíblia também fala de que existiam profetas de Deus e profetas que não eram de Deus. Nós temos que lembrar dos profetas de Baal. Esses homens não falavam de Deus. Então vejamos o seguinte: em 2 Reis, capítulo 1, de 3 a 4, tem um texto que eu transcrevi para cá para ficar mais fácil. A gente não tem que abrir Bíblia, não é? E ter uma aula mais célere. A gente fez a transcrição e eu quero ler para vocês. Diz assim a palavra do Senhor: mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: porventura não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal, Zebu, Deus de Ecrón? E por isso, assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Então veja bem, a advertência, não é? Para que consultar Baal? Não havia Deus em Israel. Por causa disso, a morte chega. Irmãos queridos, esse é um trecho bíblico especial, fantástico. Nós teremos bastante tempo para avançar. Temos toda uma revista, um módulo inteiro para estudar esse trecho da nossa Bíblia, e por isso eu quis fazer essa introdução. Ela não está prevista na revista, mas eu quis trazer aqui para que a gente pudesse meditar um pouco sobre o ministério profético. Esse ministério tão maravilhoso, esse ministério tão essencial, que Deus deixa para que a gente possa ser instruído, não é? E é exatamente nesse trecho que eu estou hoje meditando com vocês, para que a gente possa entrar nos livros dos profetas que nós estudaremos, entendendo que esse é um ministério que Deus estendeu um pouco mais do que nos livros que nós vamos ler. Esses livros que nós leremos
e estudaremos são mensagens que esses profetas registraram, não é? Então esses profetas são os profetas que escreveram, registraram suas mensagens, seus ministérios estão registrados nesses 16 livros. Então, especificamente, a partir de agora, nós vamos estudar primeiramente o livro de Isaías e teremos a continuidade dos demais, até que a gente possa concluir o Antigo Testamento e dar por encerrada essa porção da Bíblia, e retornaremos depois com uma outra programação. Eu quero me despedir de vocês, convidando-os a que brevemente a gente possa retornar às aulas presenciais. Há uma proposta para isso. Eu fiz uma pequena mensagem nos grupos, para que a gente possa pesquisar o desejo de vocês, mas houve uma adesão muito baixa, e eu entendi que era mais prudente gravar essa aula e fazer postagem do vídeo das aulas, como a gente vinha fazendo. Mas brevemente nós queremos voltar a essa sala com os alunos, para a gente poder ter aulas presenciais aqui. A proposta inicialmente será de termos os momentos de aula de 8 às 9 horas no domingo de manhã, antecedendo o culto que antecedia, né? Na realidade nós antecedíamos o culto que começava às 10 horas da manhã. Então a minha ideia é voltar como se estivéssemos no momento antes da pandemia. A gente chega aqui às 8, sai às 9 e a gente começa a ter nossas aulas. A sala hoje, ela tem condições de a gente botar 50 pessoas, mas dentro dos protocolos de segurança e distanciamento social, 25 seria de bom tamanho, e a gente vai ter espaçamento entre as cadeiras. Nós não vamos deixar de forma alguma nenhuma condição para que haja aglomeração, e também nós teremos que seguir todo o protocolo de segurança, de higiene e de controle de distanciamento, tá bem? Então essa é uma proposta inicial. Nós estamos levando essa proposta ao nosso bispo, né? E aí nós teremos brevemente, se Deus assim permitir, o retorno às nossas aulas. Nós respeitaremos aqueles que desejarem ficar distante por enquanto, por precaução. Muitos têm uma idade acima de 60, eu também estou chegando lá, então tenho que me cuidar, mas também vejo que a gente já caminhou bastante e podemos seguir, amém? Eu quero me despedir de vocês desejando um feliz domingo, um feliz culto, e que a paz do Senhor seja com todos vocês, amém?